Queridos amigos, que possamos sentir o abraço amoroso de Jesus e a assistência dos amigos espirituais como estímulo para todos nós nessa busca do aperfeiçoamento que exige estudo e aprimoramento do sentimento. Nesse propósito, cá nos encontramos virtualmente para darmos continuidade ao estudo desse precioso livro, O Consolador, obra contendo esclarecimentos do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso estimado irmão Chico Xavier, contemplando o ambiente da ciência, da filosofia e da religião, os três aspectos abordados pela doutrina espírita. Já estudamos o conteúdo da ciência e no espaço da filosofia, que o benfeitor selecionou em 5 subtemas, nós já tivemos a oportunidade de ver os 3 primeiros. E no tocante à iluminação, que é a 4ª abordagem, já tratamos da sua necessidade, do trabalho como meio para alcançá-la, e hoje daremos continuidade explorando o processo de realização dessa iluminação, entendendo que essa classificação dos conteúdos foi elaborada pelo próprio Emmanuel e consta no sumário do livro. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem em mais essa oportunidade, para que tenhamos um bom entendimento do material estudado. Iniciamos hoje com uma questão muito importante, a de número 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Responde o benfeitor: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Nós nos recordamos da famosa frase: conhece-te a ti mesmo, que encontrava-se no pórtico de entrada de um templo na cidade de Delfos, na Grécia. E ela foi compreendida como um oráculo, uma mensagem do deus Apolo para todas as pessoas. Falamos do século IV a.C. e já sentia consciência da necessidade do autoconhecimento. Emmanuel esclarece que essa foi, nas civilizações que passaram e continua sendo hoje, a grande necessidade do homem. E como já comentamos anteriormente, também Santo Agostinho nos diz que conhecer a si mesmo é a maneira mais eficaz para resistir ao arrastamento do mal. A benfeitora Joana de Ângeles, numa mensagem intitulada Terapia do Autoconhecimento, constante do livro Momentos de Iluminação, psicografia de Divaldo Franco, disponibiliza um rico conteúdo nesse contexto. Nós trouxemos alguns trechos, mas recomendamos a leitura integral da mensagem. Vejamos o que coletamos. Silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Dado o autodescobrimento,
A coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas do tentando, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Questão 233. Por que razão o homem na Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? E a resposta do benfeitor: isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá em si mesma-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. No caminho do desenvolvimento, primeiro foi necessário conhecer o mundo exterior e toda a sua dinâmica, aprender a lidar com seus desafios, num processo de crescimento horizontal. Agora, dando seguimento nessa caminhada evolutiva, precisamos conhecer nosso mundo íntimo e aprender a conduzi-lo com sabedoria, seguindo o roteiro de iluminação trazido por Jesus, que nos guiará no crescimento vertical. A criatura criando um processo de sintonia com o Criador, para ser atraída a Ele. Traremos agora o pensamento de Leon Denis, exposto na introdução do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A ciência moderna analisou o mundo exterior. Suas penetrações do universo objetivo são profundas. Isso será sua honra e sua glória. Mas nada sabe ainda do universo invisível e do mundo interior. É esse o império ilimitado que lhe resta conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto. Descer às sinuosidades misteriosas do ser, onde a sombra e a luz se misturam, como na caverna de Platão. Percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Não há estudo mais necessário. Enquanto as escolas e as academias não o tiverem introduzido em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Questão 234. Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social, por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos?
E a resposta de Emmanuel: os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 18, que tem como tema a sociedade, capítulo que nós sugerimos a leitura integral, Emmanuel esclarece que em todas as épocas a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Sabemos que Deus, que é plena justiça e pleno amor, criou a todos nós simples e ignorantes e disponibilizou os mesmos recursos para o nosso desenvolvimento. Porém, uns caminham mais rápido, não se distraem do foco. Outros são vagarosos e dispersos ao longo das reencarnações, cada um com suas necessidades espirituais específicas, precisando vivenciar o seu roteiro kármico como oportunidade de evolução. Por isso, quem de direito prepara as leis que regem o homem em sociedade deve considerar essa realidade. Novamente trazemos a benfeitora Joana de Ângeles, agora no livro Estudos Espíritas, no capítulo 10, intitulado Lei. Ela registra que dos primeiros moralistas da escola ingênua aos grandes legisladores, ressaltam as figuras de Moisés, instrumento do Decálogo, e Jesus, o excelso paradigma do amor, que consubstanciaram as necessidades humanas, ao mesmo tempo facultando os meios liberativos para o ser que marcha na direção da imortalidade. Lembramos ainda do encontro de Emmanuel na personalidade do senador romano Públio Lentulus com Jesus, valorizando ainda excessivamente os poderes transitórios. Esse fato está narrado no livro Há 2000 anos, de autoria do próprio Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Então, na oportunidade, lhe fala Jesus: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia
Deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Questão 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Responde o benfeitor. O mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma, além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. A maior autoridade moral que a Terra já conheceu é Jesus. Ele é a representação na Terra de Deus, nosso Pai. E o Evangelho de amor por ele vivenciado é o Evangelho universal. Emmanuel, na introdução do livro A Caminho da Luz, narra que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e que Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E é ainda Emmanuel, na mensagem de apresentação do livro Sol das Almas, do Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, que alerta: na Terra, criatura alguma logra respirar e desenvolver-se fora da constante solar, e espírito nenhum consegue renovar-se e purificar-se sem a influência do Cristo de Deus, que podemos considerar como sendo a constante divina. Questão 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? E a resposta do mentor: os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores.
O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação, e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o elemento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Que riqueza de resposta! E utilizando a expressão do próprio Emmanuel, não devemos vagar apenas entre as águas das superficialidades, sem penetrar o espírito da doutrina, e sem conhecer seus princípios enobrecedores que trata do conteúdo moral, que tem como base, como sustentação, o Evangelho de Verdade e Vida exemplificado por Jesus, que é o roteiro para a construção do reino divino em nós, para a estruturação da fé sólida, para a iluminação do ser espiritual que nós somos. Buscamos em uma mensagem de Emmanuel, publicada na revista Reformador de setembro de 1948. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. E do livro A Verdade Responde, psicografia de Chico Xavier, de autoria do próprio Emmanuel e de André Luiz, nós coletamos também alguns trechos da mensagem do benfeitor, intitulada A Influência do Espiritismo. A influência do Espiritismo, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que a encarceraram na estagnação e na ignorância. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Was it my heart that doth betray me, 'cause I loved more than one man?
Questão 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? E a resposta do mentor: há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir as necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. E é também esse querido benfeitor que no livro Vinha de Luz, no capítulo 12, pondera: pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Questão 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Responde o benfeitor: toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo. Bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Utilizamos novamente o livro Vinha de Luz e trouxemos agora do capítulo 96
Outras considerações de Emmanuel. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Atentemos também para a fala do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, no capítulo 1 do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Para extinguir a chama da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Amigos queridos, aproveitemos para transmitir ao nosso Mestre Nazareno a nossa gratidão por esses instantes tão preciosos, pois chegamos ao final do estudo de hoje. Concluímos o conteúdo referente à iluminação e na próxima semana, se Deus permitir, iniciaremos com a quinta e última abordagem da filosofia, evolução. Gratidão pela companhia e pela paciência. Irradiemos vibrações pela iluminação da humanidade terrena. Paz e bem, e até a próxima semana.